É ao vivo, estamos iniciando mais uma edição. Essa é a de número 103 do programa Saúde Master aqui pela TV Master. Os indicativos aí já começam a aparecer. Quero agradecer a grande audiência nos canais, em toda a Paraíba. Os canais 20 e 520 da Claro, associada à NET, e também em todas as redes sociais. Você pode assistir agora ao vivo em qualquer lugar do mundo pelo nosso endereço da internet. Está aparecendo aí agora, tvmaster.tv. A imagem é linda, é nítida e, repito, estamos e sabemos fazer ao vivo. O YouTube, que também transmite ao vivo nesse momento, no endereço TV Master Play. Daqui a pouquinho, ou daqui 1h30, você já encontra esse programa nas nuvens. Aí é só baixar, assistir, compartilhar, ajudando através da informação concretamente a salvar vidas. Há outros modos de interação. Olhem, o famoso, conhecido, vai aparecer durante todo o programa, o código QR. Faça o teste. Aponte a câmera do seu celular para o código QR. Ele vai levar direto ao WhatsApp. Vai chegar aqui no meu WhatsApp. Vai espelhar justamente com o dispositivo que aqui está e nós vamos interagir. Mas há um modo inédito. Quer testar? Coloque no seu navegador, é isso mesmo, no seu navegador, iaidoutor.com. Basta isso. Só o Saúde Master tem essa interação no Brasil. O único programa com 1h30 de duração dedicadas à informação de utilidade pública que salvam vidas. Portanto, vamos iniciar o nosso primeiro bloco. E é uma honra, realmente. Eu tenho um médico aqui, mas um grande médico, responsável por um templo, eu costumo usar, da saúde aqui, ligado com o trauma, na cidade de João Pessoa, e que atende toda a Paraíba. Eu tenho a meu lado aqui o doutor Laécio Bragante. Doutor Laécio, seja muito bem-vindo, realmente assim é uma honra. Eu conheço o trabalho do senhor e a Paraíba também. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Fábio, a oportunidade de trazer, através do seu programa de grande audiência, nossas informações, nossos esclarecimentos a respeito de temas tão importantes que é o da terapia intensiva. O doutor Laécio Bragante, ele é diretor-geral do muito conhecido o Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, ou seja, o conhecido Hospital de Trauma aqui de João Pessoa. E nesse contexto do primeiro bloco apenas, eu quero agradecer a produção do programa, a Verônica Amorim, a todos que estão trabalhando, garantindo essa excelência na informação, ao Daniel, ao Rafael, ao Alisson, e também, imensamente, a Joceane Gomes, ela cuida da assessoria do Hospital de Trauma. E são essas pessoas, realmente, de forma exata, de forma balizada, que contribuem para a informação que nós vamos levar. E eu vou começar perguntando ao doutor Laécio. Doutor, a bolsa no Brasil está subindo, subindo e subindo, mas tem muito paraibano caindo e indo para o trauma. E aí, doutor? É verdade, Fábio. As quedas são um dos grandes problemas enfrentados pelo Hospital de Emergência e Trauma, especialmente no paciente idoso. Aquela situação das quedas no domicílio, o paciente que encontra algum empecilho no seu trajeto, no seu caminhar dentro de casa, a falta do apoio no banheiro,
o tapete que escorrega, e até mesmo aqueles que, infelizmente, não reconhecem as suas limitações e sobem na cadeira para trocar a lâmpada. Nesse momento, tem tontura e cai. É muito comum a queda no domicílio, que pode ser perfeitamente evitada. Doutor Laércio Bragante, é lógico, isso já é um hábito, a pesquisa no programa Saúde Master, desde o nosso primeiro programa. Já estamos de número 103. Eu estive olhando, doutor, e no último final de semana, me refiro ao Hospital de Trauma, vejam, os senhores e as senhoras, quase 300 atendimentos. Desses 300, o campeão nos atendimentos foram as quedas, 60 quedas. Por isso que eu comecei enfatizando o cuidado que temos que ter. Eu sei que atinge, e o doutor Laércio vai falar, principalmente as pessoas mais idosas. Mas há de se ter, não é, doutor, uma prevenção, um maior cuidado nesse aspecto, para que não caiamos nestes índices. E é lógico, sabemos que se isso ocorrer, o Hospital de Trauma de João Pessoa, ele está de portas abertas. E aí, doutor? Sempre, sempre de portas abertas para toda a população. Os pacientes do perfil do Hospital de Trauma são aqueles relacionados, além dos traumas de um modo geral, também os grandes queimados, pacientes com hemorragia digestiva, os pacientes com doenças vasculares periféricas, doenças vasculares neurológicas, que são os AVCs isquêmicos e hemorrágicos, e ainda aqueles pacientes vítimas de envenenamento. Esse é o nosso perfil básico. Porém, de fevereiro deste ano para cá, o hospital, no esforço grande do governo do Estado para atender a nossa população diante da pandemia do Covid-19, requisitou também a nossa instituição e lá estamos prestando esse serviço também aos pacientes vítimas dessa grave doença. Doutor Laércio, uma coisa interessante, e isso já ocorreu, eu venho acompanhando em vários fins de semana, as chamadas quedas, né, de motocicleta, elas têm perdido, vou usar essa expressão, para as chamadas quedas ou acidentes domésticos. Doutor, isso é preocupante de qualquer maneira, não é isso, doutor? É preocupante, sim. Houve um aumento na queda, no número de queda de idosos, lamentavelmente. Não houve redução de acidentes com o motociclista. O que aconteceu foi isso, o aumento de queda de pacientes idosos. Talvez pelo fato de mais pessoas no domicílio, alguns conflitos familiares, mas, infelizmente, esse número de quedas aumentou de forma significativa e, o que é pior, com maior gravidade. Normalmente, o idoso, quando cai, não é uma queda simples. Há, numa incidência muito alta, mais de 70% dos casos sofrem fraturas, especialmente fraturas no colo do fêmur. Além de um acidente, muitas vezes, entendido pela família como sendo de pequena gravidade, que escorregou no banheiro, bateu a cabeça. Esse paciente vem, após alguns dias, 10, 12, 15 dias, apresentar algum nível de desorientação, desequilíbrio. Um paciente que para de se alimentar, é importante levar esse paciente para o hospital, porque ele pode estar apresentando uma situação chamada hematoma subdural crônico, que é muito comum no paciente idoso, mesmo nos traumas leves. Vocês estão observando agora aí na Taja, o nosso tema principal diz aí, funcionamento, equipe e equipamentos em uma unidade de tratamento intensivo, em uma UTI. Doutor Laércio, eu tenho praticamente certeza que nunca no Brasil falamos tanto em UTI, mas também nunca na história precisamos tanto de uma UTI. E aí, doutor? É isso mesmo. O mundo, felizmente, acordou para a importância da unidade de tratamento intensivo. Eu aproveito, então, essa excelente oportunidade para desmistificar um pouco a UTI e levar à população a informação que a UTI, ou CTI, são unidades de tratamento e preservação da vida. Pacientes que precisam realmente de uma UTI, se não tiverem o acesso a essa unidade, muito provavelmente irão falecer vítima do seu trauma, da sua doença de base. Então, a importância da UTI hoje está mais do que consagrada.
Na verdade, essa ideia de UTI já se iniciou nos seus primórdios com a enfermeira inglesa Florence, que, na Guerra da Crimeia, teve a excelente ideia de selecionar os pacientes mais graves juntos e muito próximo da unidade de assistência. Com isso, ela conseguiu reduzir de 40% para 2% a taxa de mortalidade dos soldados, dos jovens soldados vítimas de vários ferimentos, de vários traumas. Interessante, doutor Laércio. Doutor, sempre recebemos, até porque temos esse esmero de divulgar as entrevistas com bastante antecedência, que a gente oportuniza que o público possa ainda mais interagir. E temos algumas perguntas. Eu queria que, por favor, o Alisson, em tela cheia, colocasse a primeira pergunta para que eu possa fazer aqui ao doutor Laércio Bragante, que é o diretor-geral do Hospital de Trauma aqui de João Pessoa. Diz o seguinte, doutor: qual o protocolo usado pelo Hospital de Trauma caso a queda ocorrida com um idoso ou idosa seja proveniente de uma agressão ou maus tratos? Quem perguntou foi o Marcelo Chagas, do bairro do IP. E aí, doutor? Excelente pergunta, porque, de fato, temos o protocolo de denúncia às autoridades quando identificamos que aquele trauma tem algumas nuances que suspeita-se de tenha sido provocado, esse paciente tenha sido vítima de agressão no seu domicílio ou de pessoas ao seu redor. Com isso, as autoridades são imediatamente comunicadas, mesmo que o parente esteja próximo, impedindo que aquele paciente se expresse, nós entendemos até nas entrelinhas e, em seguida, colheremos dados para consolidar essa informação e denúncia às autoridades. Doutor Laércio Bragante, a dinâmica aqui é espetacular, podem ter certeza. É lógico, estão perguntando muito sobre a Covid, é inevitável. Doutor, qual a ocupação agora, nesse minuto, dos leitos de UTI Covid no hospital aqui de trauma de João Pessoa, doutor? Eu tenho a informação de pouco mais de 1 hora. Antes de vir para o programa, eu me preocupei em ter essa informação. A ocupação dos leitos de UTI estávamos em 90%. É um índice muito alto. E na nossa unidade de decisão clínica, que é uma unidade intermediária, em que o paciente pode ser assistido de modo intensivo, como também pode atender os pacientes de média gravidade, a ocupação estava em 85%. 85%. 85%. Doutor, nós entendemos, e até pela clareza que a informação é tratada aqui no Saúde Master, que é um índice preocupante, não é isso, doutor? É um índice preocupante. Quando atinge 90%, acende-se. Para o caso do Hospital de Trauma, isso não reflete, não estou aqui falando do estado inteiro, mas quando atinge 90%, acende-se a luz vermelha, ou seja, a bandeira vermelha é hasteada. Doutor Laércio, o senhor entende que quando estamos com esse nível de ocupação, as medidas tomadas de restrição são inevitáveis, doutor? Sim, são muito, muito importantes. Porque, na verdade, constatamos que toda vez que há um evento de união das pessoas, mesmo união da família, como é o Dia das Mães, 1 semana depois, os casos aumentam assustadoramente. Então, a falta dessas medidas, infelizmente, leva ao aumento da incidência e sobrecarrega os hospitais. O governo do estado da Paraíba, com essa preocupação, prorrogou as medidas de restrição até o dia 18, o que fez muito apropriadamente, porque, de fato, estamos numa situação crítica. Só para enfatizar ainda melhor, eu vou citar os números, repito, é desse último fim de semana, no Hospital de Trauma aqui de João Pessoa, quase 300 atendimentos. Vejam mesmo esses atendimentos. 60 deles foram, como já colocamos aqui com o doutor Laércio, de quedas. As quedas lideraram. Depois disso, 59 acidentes de motocicletas, que sempre foi um número alto. Sabemos que em Campina Grande é mais alto ainda. Vamos adiante.
Corpo estranho, 26. Um número, né, relativo, não é, doutor? Corpo estranho aí, doutor? É, relativo. E o corpo estranho é interessante que compromete mais as crianças. Para isso, nós temos no Hospital de Trauma 2 unidades de consultório para atender a essa área do corpo que mais a criança coloca o corpo estranho, que é o ouvido, o nariz, até mesmo pequenas lesões no olho. Nós temos funcionando 24 horas por dia, ambulatório de otorrinolaringologia e também ambulatório de oftalmologia com capacidade de realização de cirurgias. Temos ainda o serviço de endoscopia digestiva e broncoscopia funcionando 24 horas por dia para atender essas situações de corpo estranho. Doutor Laércio, continuando aqui, tivemos 10 casos no último fim de semana de agressão física, 8 de queimaduras. E uma coisa até interessante, doutor, até me deixou contente, apesar do número, acidentes de automóvel. No final de semana passado, apenas 4. É um número baixo, eu creio. É um número baixo porque são registrados no Hospital de Trauma aquelas situações mais críticas, de um trauma de maior gravidade. Felizmente, esse número não tem tido tanto aumento quanto o caso das quedas e dos acidentes motociclistas. Houve uma redução inicialmente e voltamos praticamente ao número de sempre. Acidentes de bicicleta foram 4 também, arma de fogo 3 e arma branca 2. Aí dentro de uma normalidade para um fim de semana, doutor? É, dentro do número mais ou menos esperado para o hospital do porte do Hospital de Trauma. Vamos, na nossa interação, a outra pergunta que chegou antecipadamente através dos nossos artifícios de comunicação aqui do programa Saúde Master. Vamos ver a pergunta. Diz assim, eu vou perguntar, obviamente, ao doutor Laércio Bragante. Com a Covid, os médicos intensivistas têm sido disputados a peso de ouro. No caso, a pergunta vem, não estão faltando os intensivistas, lógico, para os atendimentos em UTI, em outras ocorrências. Quem perguntou foi a Deusimar Agra, que é do bairro aqui em Cabedelo, grande audiência, o bairro de Intermares. E aí, doutor? Não está faltando. Felizmente, logo que iniciou a pandemia, a Secretaria de Saúde do Estado fez um chamamento público, numa medida preventiva, já visando o aumento do número de leitos de UTI, e felizmente tivemos uma adesão forte, e hoje podemos contar com uma escala completa das nossas unidades de terapia intensiva, tanto aquela unidade de terapia intensiva para paciente de trauma e demais patologias, perfis do hospital, como hoje também para os 20 leitos de terapia intensiva exclusiva de paciente COVID. Nessa linha de orientação, o governo do Estado está na programação para que até o final da primeira quinzena deste mês tenhamos 100 leitos destinados a paciente vítima da Covid-19, destes 100 leitos, 30 leitos sendo de UTI, o que faz uma taxa muito alta, muito acima do percentual nacional, que é de 30% que nós temos hoje, quando a exigência do Ministério da Saúde é que seja pelo menos 8% do total de leitos de um hospital seja de leitos de UTI. Aqui nós ultrapassamos normalmente 20 leitos e para o caso Covid atingiremos a marca de 30%. Doutor Laércio Bragante, quando eu vejo, doutor, o senhor falando com tanta propriedade, aí eu passo a entender, e vou querer falar isso, vou falar ao grande público aqui, aos telespectadores do programa Saúde Master, campeão de audiência, a gente entende porque o nosso governador, João Azevedo, ele escolhe as pessoas para os cargos, eu vou dizer assim, até de forma cirúrgica. Tanto, doutor, parabéns. Eu vejo realmente a pessoa, o cidadão, o senhor, com todo esse conhecimento à frente desse hospital, tranquiliza a Paraíba. Parabéns, doutor. Muito obrigado, Fábio. É uma honra poder estar à frente daquela instituição em que eu vi nascer. Eu estava lá no primeiro plantão. A minha vida de dedicação ao serviço público. Eu me formei numa universidade pública e hoje dedico a minha vida ao atendimento
em um hospital público. Quando fui convidado para esse cargo e não contava com nenhuma experiência nesse sentido, me senti no desafio, mas vi pela frente a grande oportunidade de servir a população paraibana. E fazemos isso com muita honra, muita alegria e muita felicidade e com um grande apoio, porque sozinho não poderíamos fazer nada. Eu costumo dizer que eu não sou grande, eu me apoio em ombros de gigante. Portanto, aquela instituição é fruto do trabalho de muita gente e do apoio do governo do Estado através de sua Secretaria de Saúde. E assim, eu quero estender, eu quero parabenizar, porque é lógico, na pessoa aqui do Dr. Laércio, mas ele representa realmente um universo grandioso de profissionais da área de saúde que estão agora trabalhando no Hospital de Trauma, fazendo um trabalho excepcional, porque a Covid traduz isso. Mais de um ano em pandemia. Portanto, esses profissionais, quando nós observamos o Brasil, o país que mais tem curados na Covid, a gente tem que remeter também ao trabalho dessas pessoas gerenciadas aí, no caso, pelo governo do Estado, me refiro ao hospital, e na direção do doutor Laércio. Viu, doutor? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Fábio. Estou sempre à disposição e sempre que precisar, pode contar conosco para trazer essas informações ao seu grande público, que é um programa dedicado exclusivamente à saúde, à atenção à saúde. Isso é muito importante e estaremos sempre prontos para prestar esse serviço. Eu vou agora informar números inéditos nessa relação que muito está se observando agora. Me refiro à idade ou à faixa etária das pessoas que estão indo até uma UTI Covid. Atenção, porque é uma doença mutante. Nós já havíamos avisado isso aqui há muitos meses, que iria passar a atingir uma faixa etária mais jovem. Inclusive, só para ressaltar e para motivá-los, no segundo bloco de hoje, ao vivo, já está aqui no estúdio, nós vamos contar com a presença do Dr. Cássio da Nóbrega. Ele é responsável pelo Laboratório de Inteligência Artificial e Computacional da Universidade Federal da Paraíba. E vocês vão ver números sobre as vacinas, a Covid, que ninguém ainda sabe, a não ser o grupo do Dr. Cássio, eu e a produção do programa. Daqui a pouco vai estar em todas as redes sociais, obviamente, porque são números de utilidade pública. Mas vamos a estes aqui, que eu estou observando. Doutor Laércio diz o seguinte: numa UTI Covid, a faixa etária com menos de 29 anos, só representa hoje 8,7% em média. Quer dizer, a gente nota que essa faixa, não é, doutor? Eles estão, teoricamente, chegando em menor números em um UTI Covid. É, isso mesmo. Quando começou a pandemia, percebíamos que os pacientes de maioridade, especialmente acima de 65 anos, eram no maior número de vítimas fatais dessa doença. Hoje, com a sua mutação e também o fato de os idosos já terem, um grande número, ter sido vacinados, infelizmente temos percebido que essa doença tem acometido e levado para a UTI pacientes numa faixa etária mais baixa, aí na faixa etária dos 50, 40, 35 anos de idade. Infelizmente, um percentual de óbito também elevado nessa faixa. Aí vejam os senhores e as senhoras aqui na continuidade da faixa etária de UTI. Eu queria muita atenção agora, eu sei que a Paraíba está ligada, nós sabemos na nossa grandiosa audiência, temos a consciência que o vídeo, daqui a instantes, ele será compartilhado e aí chega para todo o Brasil e as pessoas podem, através da informação, realmente salvar vidas. A faixa etária, vamos agora, de 30 a 39 anos em uma UTI já representa 16,2%. Quer dizer, uma faixa etária que começa a subir dentro de uma UTI e que no início da Covid não era comum, não é isso, doutor? Não era comum. Esse percentual era em torno de 6% apenas. Veja como subiu
mantendo-se a mesma faixa etária como subiu a busca por UTI por esses pacientes. Vamos agora, na sequência, atenção, 40 a 49 anos. Olha lá, 28,9%. Está crescendo aí a faixa etária, eu vou repetir. 40 a 49 anos internados, nesse momento, por exemplo, em UTIs Covid aqui na Paraíba. E aí, doutor? É isso mesmo. É o momento de chamarmos a atenção para as medidas restritivas que o governo reeditou hoje, prorrogando até o dia 18, porque vejamos que pessoas jovens que se entendiam ser mais resistentes a desenvolver doenças graves estão hoje chegando às UTIs com essa situação de gravidade e com mortalidade também elevada. Portanto, repetimos que a pertinência, a importância dessas medidas de restrição de mobilidade, de contato físico, e lembramos, claro, que mesmo no ambiente domiciliar, o uso de máscara quando há visita de alguma pessoa externa, de alguém que não seja da convivência de dentro de casa, a lavagem das mãos, a manter algum distanciamento, enfim, essas medidas restritivas que se estendem até o seu ambiente familiar, é muito importante manter essas condutas. Agora, de 50 a 59 anos na UTI Covid, 27,1, quer dizer, mantém um patamar alto, não é isso, doutor? Alto, infelizmente alto, e a perspectiva, como temos registrado no verdadeiro termômetro, uma ascensão nessa faixa etária que antes tinha uma permanência, uma chegada à UTI muito menor. Agora, o momento que eu esperei aqui no Saúde Master. Por quê? A gente tem defendido a ciência e a vacina desde o início. Eu nunca me esqueço, e está aí nas nuvens para a vida inteira. Antes que aparecesse o primeiro caso de Covid no Brasil, só existia lá na China, eu trouxe aqui o Saúde Master, a TV Master, trouxe para essa bancada a doutora Joana Frade, e a doutora, aqui na interação, nós já sabíamos, ou seja, naquele momento já comunicávamos à Paraíba que a doença iria chegar. E teríamos que se proteger, teríamos que manter o distanciamento. E agora, os números que eu vou dar é a vitória da vacina. É a vitória da vacina. É inquestionável o que eu vou falar. Portanto, não venham para mim depois, porque tal cidade, Coronavac, fulano pegou com a segunda dose. Vai ocorrer, porque o universo é muito grande. Mas os números que eu vou dizer agora já comprovam. Portanto, governos, autoridades, é só intensificar a vacina, mas intensificar mesmo. É lógico que a vacina tem que chegar para intensificar. Uma vez chegando, que está vindo muita vacina, é ficar aberto, manhã, tarde, noite, madrugada, se possível, vai nas casas das pessoas. Lembra daquele médico de saúde, né? Não sei como é que está, mas que iam nas casas das pessoas, é vacinar todo mundo. E olhem o porquê. Vamos para a faixa etária. 60 a 69 anos na UTI Covid, 9,9%. 70 a 79 anos, 5,2%, caindo. 80 a 89 anos, que já estão vacinados, muitos, 3,7%. Acima de 90, 0,3%. Acabou a doença. Portanto, temos que vacinar. Não há outro remédio no momento. É a vacinação. E aí, doutor Laércio? A vacinação, sem dúvida nenhuma, é a grande atitude de governos de forma plena e muito mais barata. O custo de uma UTI é muito alto do ponto de vista financeiro e muito alto também com relação a resultados. Que é incrível, lógico, nessa argumentação que eu fiz agora, eu fico emocionado, porque, pessoal, não é brincadeira, nós estamos ao vivo. Durante a pandemia, mais de um ano, sei lá, 1 ano e 3 meses, praticamente não paramos aqui na TV Master, está ao vivo. Se eu não me engano, o programa aqui, o Saúde Master, foram 2 semanas que não tivemos programa.
em março, abril. Depois foi uma sequência, 2 convidados, sempre ao vivo. Quer dizer, é um momento que a gente dá e tem realmente que falar muita ênfase, porque, pessoal, eu tenho escutado, eu sou um pouquinho inteligente, eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, mas tem pessoas aí que têm falado absurdo. Temos que ir para a realidade. A realidade, o Saúde Master está mostrando a todo momento, é a vitória da vacina. Daqui a pouco nós vamos ter várias vacinas. Tem muitas que foram compradas, lógico. Houve um atraso inicial? Houve realmente, mas o momento é o quê? É de vacinar, é de fazer. Eu sei do trabalho, eu sei o que eu estou falando, do doutor Fábio Rocha. Eu sei do trabalho. Ele está agora dormindo, mas amanhã ele vai ver o VT, porque realmente é uma loucura. Mas são pessoas, o doutor Geraldo Medeiros, pessoas que estão trabalhando, né, de forma incansável. E nós temos que ajudar. É difícil em alguns momentos? É difícil para muitos, para todo mundo, se não, né? Mas a vacina realmente está vencendo, nós vamos vencer, não há dúvida, teremos dias melhores, mas o momento é de se cuidar, é de usar máscara, é álcool em gel, é tudo de proteção. Eu nunca me esqueço, na área de informática, que eu gosto muito, uma vez eu tive a oportunidade de conhecer o maior hacker, doutor, do mundo. Quem quiser pode pesquisar aí, é Mirtnick, Kevin Mirtnick. Esse cara, quando pequeno ou quando adolescente, ele invadia brincando a escola, mudava as notas, chegou a ser preso pelo FBI. Trabalha há muitos e muitos anos, ficou bilionário, trabalha para o bem, né, defendendo corporações. Eu nunca me esqueço do que ele disse. Não existe segurança absoluta na vida. Não existe. Mas existe segurança aceitável e segurança adequada e responsável. E é isso que precisamos na Covid. E aí, doutor? Exatamente. Essas medidas são hoje bastante conhecidas da população, que deve ser sempre lembrada e também estimulada sempre. A lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, o uso da máscara, manter o distanciamento, evitar aglomerações, todas as coisas que são tão amplamente divulgadas, têm dado resultado. Isso é muito importante. E agora mais com o advento da vacina em plena atividade, de forma que esperamos que tenhamos, como você bem colocou, Fábio, tenhamos dias melhores e teremos sim, se o senhor assim nos permitir. Desculpa, eu não poder dizer o nome de todas as pessoas que estão interagindo agora, mas as pessoas vibrando, as pessoas dizendo, Fábio, é a vitória da ciência. Sabíamos disso. Às vezes é difícil até você defender a vida, né? Eu sempre costumei dizer aqui, e disse por algumas vezes, o programa Saúde Master não tem nada contra, mas não é nem de direita, nem é de esquerda, nem é do centro. O programa Saúde Master é pela vida, é pela ciência. Portanto, quando falamos números como esse, eu tenho certeza que estamos ajudando agora a salvar centenas de vidas. Eu queria ir para mais uma pergunta, já agradecendo sempre ao Alisson, ao Daniel, ao Rafael, a produção da Verônica Amorim. Vamos ver mais uma pergunta que chegou antecipadamente através dos nossos artifícios de comunicação. Diz assim, doutor Laércio, quando vamos observar leitos de UTI Covid vazios, à espera de pacientes com outras patologias? Quem perguntou foi o Diego Magno, do bairro da Palmeira, que eu conheço, que é lá em Campina Grande, pertinho do 31º Batalhão de Infantaria, aonde eu servi há muitos anos atrás na 5ª Companhia de Infantaria, e eu saí de lá não como soldado raso, eu saí de lá como cabo, doutor. Fui promovido a cabo. Foi tão bacana, doutor. Muito bom, muito bom. Fui promovido a cabo. Aí perguntaram, quer continuar no Exército? Aí eu preferi, assim, estudar, né? Mas realmente, assim, a lição que você aprende no Exército, eu acho, assim, que seria uma fase que todos deveriam passar. Viu, doutor? Não sei se o senhor serviu o Exército, doutor. Não, infelizmente não. Não, servi, né? Não fui. Doutor, a minha turma foi dispensada. Foi dispensada. Doutor, e essa pergunta aí?
Na previsão do senhor, quando é que vamos ter UTI Covid vazias? Ou seja, aquele número bem pequeno, mas principalmente, se tiver de atender outras patologias, doutor? Na medida em que a vacina vai avançando na população, obviamente esses números vão caindo. Mas ainda não podemos vislumbrar quando teremos. Na verdade, o governo da Paraíba tem ampliado muito o número de leitos de UTI, e a nossa programação é que, até o final desta quinzena, essa quinzena de junho, tenhamos um total de 100 leitos dedicados a paciente vítima da doença Covid-19, e destes 100 leitos, 30 leitos são de UTI. Isso é um percentual comparável a países europeus, 30 leitos dessa unidade destinada a paciente Covid. Com isso, nós ampliaremos a possibilidade de receber pacientes, mas saber quando vamos ter leitos vazios, obviamente, ainda não nos é possível. Temos, sim, uma variação, uma ocupação maior ou menor, como dissemos há pouco, que a nossa ocupação hoje estava em 90% do leito de UTI. Com o aumento que prevemos para até o final dessa quinzena de mais 10 leitos de UTI, esperamos que essa variação desse percentual de ocupação se mantenha num nível mais confortável. Doutor Laércio, eu vou repassar depois para o senhor, para a assessoria aqui, a doutora Josiane, realmente a tônica. Eu vou citar só uma, diz assim: parabéns por ter trazido, doutor Laércio, uma sumidade na área. Essa é a tônica do que está chegando aqui, doutor. É incrível quando a gente leva informações que fazem a diferença. Isso é interessante, porque não criticando, não é esse o sentido, mas a gente tem sido bombardeado, não é? Todo mundo quer ser médico, todo mundo quer dizer algo, todo mundo sabe de um remédio milagroso, e a gente chega, graças a Deus, tem um programa desse calibre para informar e com entrevistados realmente dessa natureza. Viu, doutor? Muito obrigado. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. É um prazer poder trabalhar num serviço público e prestar um serviço de tamanha importância à nossa população. Servimos com muito prazer. Vemos que isso como mais do que uma obrigação, é uma satisfação. E muito obrigado a todos. Doutor Laércio, lógico, ainda vou querer uma consideração final do senhor, lógico que vai ser uma palavra de otimismo, além de tudo. Nós estamos chegando apenas no final do primeiro bloco. Só repetindo, agradecendo, nós estamos agora ao vivo. Aqui ao vivo, Faustão já dizia, né, ou já diz, que quem sabe faz ao vivo. E aqui na TV Master nós sabemos. Eu estou me lembrando de Chacrinha, faz muito tempo. Chacrinha já dizia, se eu não me engano, quem não se comunica se entrubica. Por isso que aqui sabemos realmente se comunicar. Doutor, assim, o agradecimento é total. Eu realmente, assim, eu fico muito orgulhoso de poder contar com o senhor, de poder saber o quanto o senhor é prestativo às nossas solicitações. E digo mais uma vez, isso aí eu digo com toda a tranquilidade do meu coração. Nós temos pessoas valorosas em todas essas unidades aí, lidando com a doença tão grave e tão séria, mas que estamos vencendo, a ciência está vencendo. E aí, doutor? Graças a Deus estamos vencendo, sim. Há momentos de dificuldades, sim. É um momento de preocupação, manter a tranquilidade, seguir as recomendações das autoridades de saúde, mas estamos vencendo e vamos continuar nessa luta, na assistência e na prevenção e também no tratamento. Isso é muito importante e sempre estarei à disposição para trazer as informações que se forem necessárias. Muito obrigado, doutor Laércio Bragante. Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial. Vou lembrar, no segundo bloco, ao vivo, já está aqui, lógico, o doutor Cassiano da Nóbrega. Ele, o doutor Cássio, ele justamente vai mostrar, ele reservou isso, já fez por algumas vezes em outros programas, nós vamos mostrar para toda a Paraíba números inéditos.
Não estão ainda, não adianta procurar, não estão em nenhum lugar nesse momento na internet. E olha que a internet é grande, é grandiosa, né? Daqui a pouco estarão, mas ele reservou esse momento especialmente após os comerciais para mostrarmos a toda a Paraíba números inéditos ligados com as vacinas e também com a Covid. É daqui a pouquinho.